o teu santo e eterno nome. É para a glória e honra do teu nome que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais perto é estar da cruz do Senhor. Nós vamos continuar um pouquinho mais perto da cruz, bem emocionado no mundo. 222, se você quiser acompanhar. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo
agradecemos. Amém. Senhor. Nada posso esconder.
difícil que estamos passando com nossas famílias, com nossos trabalhos, em nossos lares, em nossas igrejas vazias, onde o Senhor está conosco em todo momento, nos abraçando, nos aconchegando e nos dando força para passarmos por esse momento tão difícil. Só a sua graça nos basta, Senhor. É por isso que nós repetimos. Nós não somos apenas teus servos, nós somos teus amigos. O Senhor é o nosso amigo maior, o Senhor é o nosso Pai, nosso Redentor, nosso Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Nós adoramos somente a ti, Senhor. Nós te adoramos. Somente a ti, Jesus. Bom, estarmos juntos nesse momento para adorarmos ao nosso bom Deus. Esta é uma noite pela qual nós queremos juntos ouvir a palavra do nosso bom Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo o texto de 1 Samuel, capítulo 30. Nós estaremos nesse mês de maio. Nosso desejo era que toda a igreja estivesse presente para juntos celebrarmos o mês de maio, que é considerado o mês da família, é considerado o mês das noivas, é considerado também o mês das mães, mas infelizmente nós não podemos estar juntos nesta noite, fisicamente. Nós estamos juntos espiritualmente. Eu quero convidar você então a fazermos uma série expositiva do livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Isso mesmo, nós estaremos 4 domingos seguidos falando sobre família, usando como base o texto de 1 Samuel, capítulo 30. Nesta noite, nós estaremos lendo do capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6. Então, eu quero convidar você a pegar a Bíblia, que deve estar aí em sua casa, que você possa nos acompanhar neste momento para a nossa leitura. Assim nos diz a palavra do nosso bom Deus. Versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente, diz o texto, os levaram consigo e foram o seu caminho. No versículo 3, ele continua dizendo: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimaram, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz, diz o texto, e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém,
Davi se reanimou no Senhor. Amém? Que bom Deus nos abençoe nesta noite na sua palavra. Eu quero pensar com você que me ouve nesta noite no tema: o ataque do inimigo à família. Eu vou repetir para você: o ataque do inimigo à família. Participei, tempos atrás, de um congresso de pastores e líderes, aonde um dos preletores trouxe uma frase que no momento me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: o diabo não tem pressa, ele tem metas. Eu vou repetir para você: o diabo não tem pressa, ele tem metas. É interessante nós pensarmos um pouquinho nisso. O texto que nós lemos nesta noite é prova de que, de fato, o diabo ele não tem pressa, mas ele tem metas, objetivos, alvos justamente contra a família. Ele jamais irá gostar de ver uma família sólida, uma família feliz, uma família contente, uma família servindo a Deus em Cristo Jesus. Jamais. Você que me ouve nesta noite precisa pensar: como está a sua família? O ataque do inimigo à família é o que está justamente no texto que eu e você lemos nesta noite. Se você puder acompanhar um pouco o nosso raciocínio, você vai entender que o inimigo, ele tem suas ciladas, suas artimanhas. E mais, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Podemos dizer que a nossa luta não é contra a família. A nossa luta é com as regiões de potestades, com os principados e dominadores, conforme diz as Escrituras deste século. Pelo menos é o que nos diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, aonde nós precisamos estar atentos a respeito das ciladas do inimigo, não só contra a família, mas também contra as nossas vidas pessoais. Então, quando eu olho para o texto lido nesta noite, eu gostaria de fazer um paralelo, dizendo o seguinte: que a cidade ou o registro daquilo que está em Ziglag, o inimigo que assolou a cidade, que aqui é chamado de os Amalequitas, ilustra justamente o nosso adversário. A cidade destruída, a cidade queimada, as famílias ou as mulheres, os filhos e as filhas que foram levadas cativas, ilustra o ataque do inimigo. Davi, os seus soldados que aqui estão sendo ilustrados, mostra a família, mostra a ilustração de uma forma metafórica, no sentido de que é o pai, a mãe e os filhos e as filhas aqueles que assim têm. Observem que o nosso relato nesta noite ilustra a família da atualidade. O que nós precisamos aprender sobre o ataque do inimigo? O que ele nos ensina? O que ele nos mostra? Eu quero crer que você há de olhar para o texto comigo e tirarmos algumas lições preciosas, lições pelas quais cabe a todos nós em qualquer época e em qualquer tempo. A primeira lição que nós aprendemos ao depararmos com essa história e trazer para as nossas famílias: não seja ausente da família. Eu vou repetir para você: não seja ausente da sua família. Se você olhar o versículo 1, o início dele vai dizer que
Davi não estava na sua cidade com os seus soldados. Diz que Davi chegou de uma determinada região a Ziglag. Davi e os seus homens, depois de 3 dias, chegam na sua cidade. Aonde estava Davi? Se você olhar o capítulo 29, versículo 1 e 2, Davi estava numa outra empreitada, Davi estava numa outra batalha. Podemos dizer que Davi estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, vai dizer. Davi estava com os seus soldados, junto com as fileiras dos filisteus, para guerrear contra uma cidade chamada Afec. É ali que Davi está. Mas é interessante que Davi e os seus soldados não foram bem recebidos. Ele estava na retaguarda com um rei chamado Ax. Os príncipes dos filisteus observaram Davi e os seus soldados e inquietaram-se o seu coração. Basta você passar os teus olhos no capítulo 29, que você vai encontrar justamente isso. Ao ponto deles dizerem, olha, nós não queremos Davi nem os seus soldados conosco. Quando nós olhamos o versículo 5º, versículo 7º, nós encontramos eles dizerem, ou melhor, o versículo 5º, 6º, 7º, eles dizerem assim, escuta, Davi não é aquele pelo qual as multidões dizem, Saul derrotou milhares, Davi a 10 milhares. Então a fama de Davi era conhecida, o nome de Davi era notório. Os príncipes dos filisteus ficaram com medo de Davi se rebelar contra eles, porque o objetivo era Davi lutar em favor dos filisteus contra aquela cidade chamada Afec. Mas eles não quiseram, dispensaram Davi. E se você olhar agora o versículo 11º do capítulo 29, você vai dizer que Davi então é orientado a retornar no outro dia, logo que a luz viesse a estar sobre eles, logo que amanhecesse. Davi então, diz o texto, que ele levanta com seus soldados de madrugada e volta para a sua cidade. Agora entenda bem, os estudiosos dizem que de Afec, o lugar aonde Davi estava, até a cidade de origem de Davi, aonde ele estava com a sua família e a família dos seus soldados, era de aproximadamente a Ziglag 120 quilômetros. Por isso, o capítulo 30, versículo 1, iniciar dizendo que Davi demorou 3 dias, após 3 dias, Davi chegou a Ziglag. Observem vocês então que Davi estava ausente, junto com os seus soldados, do convívio da sua família. E diz o texto, no versículo 1, no capítulo 30, que esta ausência fez com que o inimigo chamado os Amalequitas, diz o texto. Os Amalequitas agora então, eles vão contra a família, tanto de Davi como dos soldados. Por que foi? Porque deu contra a família, porque investiu contra a família, porque Davi e os soldados estavam ausentes. É interessante que a ausência de Davi e os soldados de estarem com a família no momento certo, na hora certa, na oportunidade certa, fez com que a ausência deles fizesse com que os amalequitas trouxessem ou dessem com ímpeto, diz o texto. Versículo 1 diz, olha, os amalequitas deram com ímpeto. E esta palavra ímpeto é a ideia de ser cruel, de ser violento. Observe então como que os amalequitas fizeram. Foram com ímpeto, com dureza. Isso me faz lembrar que a Bíblia diz em 1 Pedro 5:8 que o nosso adversário, inimigo das nossas almas, das nossas famílias, está ao derredor, só
de olho para dar com ímpeto. Mas o texto, no versículo 1, diz ainda que os amalequitas também feriram a cidade e destruiu a cidade. É o que está no versículo 1, na parte final. Ou seja, o inimigo não somente foi com ímpeto, mas ele feriu e destruiu também a família. Isso me faz lembrar daquilo que está em João 10:10, quando o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a vida, Ele vem trazer paz, alegria, salvação, mas o inimigo veio matar, roubar e destruir. É isso que os amalequitas fazem com a cidade, com a família de Davi e os soldados. E é isso que o nosso inimigo das almas, da família, está ali. Esse é o desejo dele, destruir, matar. Mas se você estiver acompanhando o versículo 2, que devido à ausência de Davi e os soldados, o inimigo atingiu a todos. Veja que o inimigo não atingiu só as mulheres, diz o versículo 2, diz que foram levados cativas quem? As mulheres, as filhas e os filhos. E o texto diz que eles não mataram ninguém. Não mataram ninguém, mas diz que foram levadas cativas, ou seja, o inimigo atingiu a todos. Não atingiu somente a mulher, o homem, a criança, não, o filho atingiu a todos. Isso me faz lembrar, então, que aqueles que são ausentes do cuidado da família, do coração da esposa, do coração do filho, da filha, do coração do marido, diz a Bíblia que se torna negligente. 1 Timóteo 5, Paulo falando sobre o aspecto do cuidado da família, da fé. Ele fala que aqueles que se descuidam da família são negligentes, está negando a sua. Queridos, essa história da ausência de Davi diz ao seu coração e a mim também como esposo, como pai, como marido, que nós não podemos ser ausentes do convívio da nossa família. Mas a pergunta é como estar presente com a família, o coração da família. Talvez essa seja a nossa pergunta. A resposta é sim. Nesses dias apesar que estamos vivendo nesse tempo de isolamento, mas quando isso passar, a vida volta à sua normalidade e nós estaremos vivendo o corre-corre, os afazeres, os estudos, os trabalhos, enfim, tudo rouba o nosso tempo. E como estar presente no coração do seu filho, no coração da sua filha, no coração também da sua esposa e do seu esposo. A única forma é você manter o culto doméstico. Já ouviu falar do culto doméstico? O culto doméstico é aquele momento em que a família se reúne em torno da mesa, o pai, a mãe, os filhos, aqueles que assim têm, e ali eles têm um momento de culto, de leitura da palavra de Deus, de orações e de canções. É no culto doméstico que nós conhecemos aquilo que está no coração dos nossos filhos, suas lutas, suas dificuldades, as suas dores. É por meio do culto doméstico que nós abrimos o nosso coração. É no culto doméstico que a esposa abre as suas tristezas, as suas dores. É no culto doméstico que o marido mostra a todos o quanto ele é frágil e ele precisa da ajuda de Deus. Você consegue entender, você que me ouve nesta noite? Nós não podemos ser ausentes do coração dos nossos filhos, jamais. Jamais podemos nos ausentar. Por isso a palavra dizer no Salmo 11, versículo 3, ora, destruídos
fundamentos, quem poderá resistir? Ou melhor, o que fará o justo? Deixe-me dizer algo ao seu coração. Não seja ausente do coração da sua família. Não seja. Cuide, sonde, visite, converse, olhe para o coração da sua família. O inimigo está esperando só o momento para dar o golpe. Lembre-se, o inimigo não tem pressa, ele tem metas. Mas olhando para o texto ainda de 1 Samuel, capítulo 30, nós tiramos também uma outra grande lição: não negue o ataque à família. Isso mesmo, não negue o ataque à família. Uma vez que está ausente, nós precisamos, no segundo momento, não negar o ataque. Alguma coisa aconteceu. Davi e os seus soldados reconhecem isso. Quando chegam, se você observar agora o versículo 3º, o versículo 4º e o versículo 5º, ele nos traz lições a respeito disso, que nós não podemos negar que alguma coisa aconteceu. O versículo 3º diz que quando Davi chegou, a cidade estava destruída. É o que ele diz: Davi e os seus soldados viram a cidade queimada. Eila queimada. É isso que o inimigo faz, ele destrói. Nesse contexto, eles queimaram provavelmente suas casas. Eles queimaram também aquilo que seria o porto seguro deles. A cidade estava saqueada e queimada. A cidade naquele momento era um lugar de segurança, de refúgio, mas agora estava destruída, aniquilada. Isso me faz lembrar que você e eu não podemos negar que alguma coisa acontece com a nossa família. A partir do primeiro sinal, do primeiro contato, do primeiro start, da primeira mudança do comportamento, do ambiente familiar, você precisa reconhecer que as coisas não estão corretas. Nós não podemos negar que o inimigo ataca. Ele arma ciladas e ele arma armadilhas para destruir a família. Mas o texto também diz: da família estava cativa, destruída. Isso me faz lembrar de Provérbios 11, versículo 14, quando o autor diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai. Não havendo sábia direção, sábio reconhecimento, a família vai à ruína. Mas observem vocês ainda que o versículo 3º nos diz que a família de Davi e dos seus soldados foram levadas cativas. Observem a parte final: e suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. E diz o versículo 5 o nome da família de Davi que foi levado cativo. E diz então esse texto que uma vez que a família é levada cativa, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E você não pode negar, querido, você que me ouve nesta noite, você família, você homem, mulher, você criança, jovem que faz parte de uma família, não negues que o inimigo ele ataca, alguma coisa está mudando na convivência. Por isso, fique atento, fique alerta, porque a família é levada cativa. Diz o texto de Oséias, no capítulo 4, que quando a família está cativa, o inimigo está agindo, alguma coisa está penetrando na família, não só a família local, mas as famílias da terra sofrem. E diz Oséias 4 que a terra padece, a terra está de luto, porque as famílias estão cativas.
quer, ou talvez pelas artimanhas. Mas é importante não negar o ataque do inimigo, ou seja, a família é destruída, a família é levada cativa, mas diz também que a família vai ao chão, há uma ruína a respeito da família. Se você observar o versículo 4, ele diz que então Davi e o povo que se achavam ali ergueram uma voz, choraram até não poderem mais, até não ter mais força. Ou seja, a vida vai ao chão, a vida vai à ruína. Nós não podemos negar, queridos, que o inimigo ataca, que há sinais que você e eu observamos que muda a convivência familiar. Não faça vistas grossas, não, jamais, para que você agora não vá ao chão, não erga a sua voz em lamentos e se questione aonde foi que eu errei. Texto de Mateus, ou tantos outros, de Marcos e Lucas, que citam um relato, mas Marcos capítulo 8 diz de que adianta o homem ganhar a sua alma, ou melhor, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, de que adianta ele ganhar o mundo, dar de tudo, do bom e do melhor para a sua família e perder a sua família. Deixe-me dizer algo ao seu coração, você que me ouve nesta noite. Nós precisamos chorar, nós precisamos reconhecer que o inimigo ataca a família. Penso que nós precisamos, no tempo presente, levantar um clamor a Deus, reconhecer o ataque do inimigo, que ele está ao derredor, esperando apenas um momento para atacar e destruir. Eu quero fazer uma pergunta ao seu coração. Há quanto tempo você não chora a Deus pela sua família? Há quanto tempo você não levanta um clamor pela sua família? Talvez a sua família esteja cativa e você está fazendo vistas grossas, o inimigo está agindo. Não negues o ataque, não digas isso é normal, isso faz parte da fase dos filhos dos adolescentes, dos filhos menores, é assim mesmo, a mulher sempre foi assim, o marido sempre foi assim. Não negues o ataque, chore aos pés de Deus, de Cristo Jesus, pela sua família. Clames a Deus. Eu gosto de Eclesiastes, capítulo 3, quando ele diz assim que há momento para tudo. Há momento de nascer, mas há momento de morrer. Há momento de plantar, mas há momento de colher. Há momento de ficar rico, mas há momento de ficar pobre. Há momentos de chorar, diz o texto. Observem que há momentos de chorar. Talvez hoje as famílias da atualidade precisam chorar pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelas suas esposas. Nós precisamos chorar pela nossa família. É tempo de chorar, é tempo de levantar um clamor a Deus, é tempo de fazer conforme aquele cego Bartimeu, quando ele estava à beira do caminho, sabendo que Jesus ia passar. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, ele ouve o barulho da multidão e sabe que Jesus está ali, porque a multidão o acompanha, e ele diz, servo de Davi, filho de Davi, melhor dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão diz assim, cala-te. E ele diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão diz, cala-te. E ele grita mais alto ainda, dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz o texto que Jesus ouve e diz, alguém me chamou, traga-o aqui. E aí Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ah, família,
Nós precisamos chorar pela nossa família. Você precisa levantar um clamor a esse Deus maravilhoso. Clame em favor da sua família. Lembre-se, o inimigo, ele não tem pressa, ele tem metas. Mas finalmente o texto ainda nos diz que nós precisamos estar atento aos ataques do inimigo. Se num primeiro momento Davi e os seus soldados, como você que me ouve nesta noite, estavam ausentes da família, se num segundo momento Davi e os seus soldados, você que me ouve nesse momento, não podemos negar o ataque, num terceiro e último momento, não aceite a situação. Isso mesmo, não aceite a situação, não é assim. Houve o ataque, sim. Estava ausente, sim. Mas agora nós não podemos aceitar a situação. É o que nos ensina agora o versículo 6 nesta noite. Davi e os seus soldados não aceitaram aquela situação. Isto é mostrado no texto de duas formas também. Observe o versículo 6, parte inicial, que diz que Davi e os seus soldados se angustiaram, diz o texto, muito se angustiou, diz o texto. O angustiar-se é se inquietar, é dizer algo semelhante ao que digo aqui para vocês. Não era para ser assim, não pode terminar desta forma, eu não aceito, eu não quero esta situação para minha família, ou seja, é preciso fazer alguma coisa, é preciso tomar uma atitude. Nós não podemos negligenciar, precisamos nos angustiar. Se você não se angustiar e não fizer alguma coisa, a sua família vai à falência, vai ser destruída, porque você não deu ouvidos e não tomou atenção do que estava acontecendo. Lembro-me de 1 Samuel, capítulo 2 e o capítulo 3, quando o próprio Senhor adverte Eli sobre o comportamento dos seus filhos. Eli é advertido, diz assim: Eli, coloque a tua casa em ordem, faça alguma coisa, olhe para os seus filhos, para a sua família, mas Eli não deu ouvido à palavra que chegou a ele, Eli não se angustiou e fez pouco caso, e não cuidou. E diz o texto, se você olhar em 1 Samuel, capítulo 2 e capítulo 3, que o Senhor matou os filhos de Eli. Não estou dizendo que Deus vai matar os seus filhos, ou a sua esposa, ou o seu marido, não, longe disso. Mas observe que quando nós não nos angustiamos, nós não tomamos uma posição, nós não investimos na família, nós vamos sofrer consequências graves. Então não aceite a situação. Mas o texto ainda do versículo 6, não somente é preciso angustiar, mas também não procure culpados. Observem vocês que nesse momento de ataque das lutas do inimigo, sejam eles de quais formas, nós sempre procuramos culpados. E observe o versículo 6 que não foi diferente. O povo que ali havia ficado ainda, diz o texto, que agora queria apedrejar Davi, os homens que ali estavam, ou seja, estavam culpando Davi. A culpa é sua, Davi. Você não estava presente. Isso me faz também lembrar que muitas vezes nós queremos colocar a culpa em alguém. Não é assim. Se a família vai bem, todos caminham bem. Se a família vai má, ou vai errado, ou está em crise, é porque todos têm uma parcela de culpa. Não adianta culpar só a mulher, não adianta culpar só o marido, não adianta culpar só o filho, a filha, não. Não procure culpados. Reconheça que há falhas em todos. Na verdade, a história sempre diz que nós queremos culpar o próximo.
Isso me faz lembrar de Gênesis, capítulo 3, quando Deus cria Adão e Eva, coloca no paraíso, e no capítulo 3 tem a queda, eles desobedecem a palavra de Deus, e quando Deus chega para Adão e pergunta: o que fizestes, Adão? Adão não reconhece a sua culpa e diz: Eva, a mulher que me destes. Deus então olha para Eva e pergunta: Eva, o que fizestes? Eva disse: a serpente me seduziu. Não está no texto, veja bem, mas eu imagino, se Deus tivesse perguntado à serpente: o que fizestes? Ela talvez iria dizer assim: a culpa é do homem e da mulher, eles são fracos. No final da história, a culpa caiu a quem? A Deus. Observem vocês que, como Davi, os homens que estavam ali, estavam procurando culpados. Mas entenda algo que eu vou dizer ao seu coração: não é tempo de procurar culpados. Todos falharam, todos acertaram. Mateus capítulo 12, versículo 25 diz assim: todo reino, toda casa e toda cidade dividida não subsiste por muito tempo. Toda família dividida não subsiste por muito tempo. Não aceite a situação. Mas eu quero concluir dizendo: o ataque do inimigo à família. Penso que ficou muito bem claro, muito bem nítido a todos vocês que me ouvem nesta noite. O ataque do inimigo, ou seja, não seja ausente da sua família. Penso que ficou nítido também que nós não podemos negar o ataque do inimigo. E penso também que o texto nos ensinou nesta noite: não podemos aceitar a situação. Não podemos, de forma alguma. Mas a pergunta é: o que fez Davi diante de tudo isso? Aceitou a destruição, a derrota, a ruína? Claro que não. O que você vai fazer diante do conflito da sua família? Você que me ouve nesta noite, vai fazer o divórcio? Vai romper os laços de votos até que a morte nos separe? Vai embora? Vai deixar tudo do jeito que está? Vai fazer vistas grossas? Não. Observem vocês que Davi não aceitou a situação, Davi reconheceu que alguma coisa tinha acontecido, Davi soube que estava ausente. Agora o final do versículo 6 diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor. Amém. Observem que Davi reconhece, Davi estava chorando, Davi estava amargurado, angustiado, triste, talvez até se sentindo derrotados, mas o versículo 6 termina dizendo: porém Davi se reanimou no Senhor. É isso que eu quero para a sua família e é isso que eu quero para você que me ouve nesta noite. Você precisa se reanimar no Senhor. E o reanimar no Senhor é se colocar em pé, é olhar para frente, é ir em luta da sua família. Ou seja, não desista da sua família. Você vai ver que no decorrer da história tem coisa boa para a família. A história não termina aqui. A história não termina em fracasso, a história não termina com a derrota da família de Davi e os seus soldados, não. Uma vez que Davi se reanimou-se no Senhor, isso significa que coisa boa vem pela frente. Porque Deus estaria agindo por meio de Davi. O inimigo não tem pressa, ele tem metas. Não esqueça disso. Mas você precisa se reanimar no Senhor. Se reanime, se erga, para que assim você lute pela sua família. Não desista da sua família. Eu quero orar com você, para que Deus assim nos abençoe nesta noite.
Deus, em nome de Jesus, olha para nós, olha para as nossas famílias, que estas lições falem, despertem e traga sobre nós a graça e uma orientação de Cristo Jesus, para a glória do teu nome é que oramos. Amém e amém. Eu quero impetrar a bênção e logo em seguida estaremos cantando mais uma canção. Deus, olha para cada família, olha para todos nós. Leva-nos, ó Deus, em paz no decorrer desta noite. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.